Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hilton, professor de filosofia. E estou aqui para mais uma aula. Bem, o tema da aula de hoje é admirar e filosofar sobre a natureza, onde conheceremos um pouco mais sobre as ideias dos primeiros filósofos. Já parou para reparar na natureza? A quantidade de coisas diferentes que existem nela? Na variedade quase infinita de seres vivos que compõem um universo tão bonito? Então, mais intrigante ainda é pensarmos de onde tudo isso surgiu, ou ainda como tudo isso passou a ser o que é hoje. Que processo aconteceu para que tudo chegasse a ser como é? Será que existe algum elemento que compõe tudo que existe no universo? Quantas perguntas, não é? Mas essas perguntas há muito tempo atrás serviram de motivação para que os primeiros pensadores formulassem suas teorias. Esses primeiros filósofos eram chamados de filósofos da natureza, isso porque buscavam na natureza as explicações para as suas questões. Bem, tudo começou com a admiração. Essa tal admiração é um atributo humano muito importante. Com ela, o homem conseguiu se desenvolver durante a história, alcançando descobertas importantíssimas para termos o que temos hoje e sermos o que somos hoje. Essa admiração, especialmente pela natureza, motivou esses primeiros filósofos há mais de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga. Esses pensadores, observando a natureza e toda a diversidade que nela existe, entenderam que por trás de tudo existia o que eles chamavam de elemento primordial. Esse elemento primordial, conhecido também como arquê, seria o elemento principal existente em todas as coisas que existem, sejam vivas ou não. Presenciando as mudanças de estado de alguma delas, por exemplo, a água, o gelo e o vapor, presumiram que a origem de todas as coisas estivesse na água ou no ar. Por isso acreditavam que, apesar das diferenças, era possível haver algo em comum entre todas as coisas. Outros, porém, duvidaram de que a água, ou o ar, ou qualquer outro elemento natural fosse capaz de se transformar em tantas coisas diferentes, como folhas, frutos, peles, ossos, pelos, penas, garrafas, pedras, musgos, escamas e etc. Por isso, continuaram refletindo sobre a natureza em busca de novas respostas. Tales, conhecido como Tales de Mileto, foi um exemplo deles. Segundo ele, a substância primordial da existência era a água. Ele entendia que a matéria era água condensada e o ar, água evaporada. Um outro exemplo é Empédocles, que pensou um pouco diferente. Esse filósofo afirmou que a origem de todas as coisas dependia de 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. De acordo com ele, a mistura desses ingredientes, em diversas combinações e quantidades, seria responsável pela variedade do que vemos. E a destruição das coisas nada mais seria do que uma nova separação desses 4 componentes primitivos. Demócrito foi um outro filósofo grego que se interessou pela ideia de uma natureza formada pela combinação de alguns elementos originais, mas apresentou uma nova maneira de entender essa combinação. Concluiu que era possível dividir todas as coisas em partes cada vez menores até chegar a pedaços tão minúsculos que não poderiam mais ser vistos ou divididos, os quais chamou de átomos, palavra de origem grega que significa indivisíveis. Bem, é claro que existem muitos outros pensadores que buscaram na natureza explicações para a existência das coisas, mas vamos parar por aqui. Acredito que você já entendeu a lição. A palavra-chave da nossa aula de hoje é admirar. E o que você admirou hoje? Alguma coisa chamou a sua atenção, o levando a pensar e pensar e pensar? Então, continue. Não pare de admirar, de perguntar e de pensar. Bem, pessoal, por hoje é só. Grande abraço a todos e até mais.